Sabe, tem uma experiência que acho que todo mundo conhece bem, mas que pouca gente sabe como de fato navegar. É aquele encontro, sabe, que deixa a gente drenado, sem energia, às vezes até questionando o nosso próprio valor. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. As pessoas difíceis e o espelho que elas colocam na nossa frente. Para pensar um pouquinho. Provavelmente já veio um nome, um rosto aí na sua cabeça, não é? Pode ser aquele colega de trabalho que está sempre com a resposta atravessada na ponta da língua, ou um familiar que transforma qualquer almoço de domingo numa disputa. Essas pessoas, elas estão por toda a parte. E o mais curioso é que elas nem precisam dizer uma palavra. A pessoa entra no ambiente e parece que o ar fica mais pesado, mais denso. O corpo da gente percebe antes da mente. Os ombros já ficam tensos, o estômago dá aquela revirada. Você já sentiu o corpo ficar tenso só de ver a notificação daquela pessoa específica pipocando no celular? Pois é exatamente isso. Uma reação física, um alarme interno. Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar numa história. Essa é a história da Clara. A Clara era aquela profissional que a gente chama de resolvedora, sabe? Entregava tudo e entregava bem. Era a pessoa confiável para quem o chefe passava as maiores crises. Ela aprendeu desde cedo que ser muito competente era uma espécie de escudo, uma proteção. E aí, numa terça-feira qualquer, ela entra no elevador e dá de cara com o Mauro. O Mauro era aquele colega que parecia um fiscal do mundo, sempre procurando um defeito. E sem nem dar bom dia, ele solta essa. Uma crítica que corta como faca sobre o e-mail que a Clara tinha deixado bem claro que era só uma prévia. A Clara, super profissional, respira fundo, aquela respirada para não perder a cabeça, sabe? E responde com calma. Ela não entra na briga. Ela só informa o fato. Era um rascunho. Uma resposta perfeitamente lógica. Só que o Mauro não estava nem aí para a lógica. Com aquele sorrisinho de lado, sem alegria nenhuma, ele finaliza a conversa e fica aquele silêncio no elevador. Um silêncio que faz mais barulho que qualquer grito. A porta abre e a Clara sai se sentindo pequena. Como se um cara qualquer, num elevador, tivesse o poder de apagar o valor dela. E é aqui que o foco da nossa história muda. Por que algumas pessoas nos afetam tanto? O problema ali não era só o comentário infeliz do Mauro. Era o que aquele comentário acionou dentro da Clara. Ela não estava só irritada. Ela sentiu aquela urgência de provar que era perfeita, senão ele iria destruí-la. Mas por que uma reação tão intensa? E aqui está a grande virada de chave. Ficar se perguntando por que o outro é assim é um beco sem saída, não leva a lugar nenhum. A pergunta mais corajosa e a única que pode de fato mudar alguma coisa é olhar para dentro. O que essa pessoa está despertando em mim? O ponto crucial é esse, olha só. Pessoas difíceis são como gatilhos ambulantes. Elas não criam a nossa ferida. Elas só encostam com precisão onde já dói. Elas apertam botões que, na verdade, já estavam instalados dentro da gente há muito, muito tempo. E que botões são esses? São aquelas crenças antigas que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber. Aquela sensação de não sou bom o suficiente. O medo de que, se eu errar, vou ser rejeitado. A necessidade de agradar todo mundo para se sentir seguro. No caso da Clara, aquele nossa do Mauro ecoou a voz do pai dela anos atrás, decepcionado com uma nota 8 quando ele esperava um 10. Ela não estava reagindo só ao Mauro no elevador, ela estava reagindo a uma vida inteira. Ok, perceber tudo isso é o primeiro passo, e é um passo gigante. Mas o segundo é criar uma estratégia. E é isso que nos leva para a terceira parte, o mapa da defesa. A ideia é simples. Se a dificuldade tem um padrão, a nossa resposta também pode ter. A Clara decidiu que precisava de um plano. Não para mudar o Mauro, isso seria impossível, mas para não ser mais engolida por ele. Então ela começou a identificar as táticas. Pessoas como Mauro geralmente usam 4 armas principais. A crítica, para te diminuir. O controle, para dominar a situação. A manipulação, para te fazer sentir culpado. E a intimidação, para te calar. A Clara sacou na hora que a arma que mais funcionava com ela era a primeira, a crítica, porque ativava aquele botão antigo, o medo de não ser boa o suficiente. Com isso em mente, ela montou um plano simples, mas poderoso, com 3 pilares. Primeiro, limites claros, para proteger o seu espaço. Segundo, linguagem objetiva, para não cair em provocação, para se manter nos fatos. E terceiro, calma estratégica, para manter o controle da situação, e principalmente de si mesmo. E aí a gente chega no clímax dessa história, o momento de recuperar a voz. E não era sobre o projeto, era sobre dignidade.
Chegou o dia da tal apresentação. Sala cheia. A Clara começou a falar, segura, mostrando os dados, explicando tudo. Estava indo tudo bem. Até que, claro, o Mauro a interrompeu. Com essa frase, dita em voz alta para todo mundo ouvir, ele tentou o golpe de sempre, desqualificar em público. A sala inteira ficou em silêncio. O corpo da Clara quis na hora seguir o roteiro antigo, se encolher, pedir desculpa, se justificar. Sabe quando você se pega ensaiando as respostas perfeitas horas depois que a conversa já acabou? Era exatamente esse padrão que a Clara decidiu quebrar ali. Mas ela lembrou do plano. Com uma voz firme, ela não atacou de volta, ela organizou a conversa. Disse, Mauro, entendi a sua preocupação. Então vamos separar duas coisas aqui. De um lado a gente tem fatos, do outro a gente tem opinião. E aí ela apresentou os fatos, os dados do teste que ela fez e enquadrou a fala dele como o que era, só uma opinião. Com isso, ela não só se defendeu, ela estabeleceu uma nova regra para aquela discussão. O Mauro até tentou dar uma risadinha, sabe? Para desestabilizar, mas a Clara não se apressou. Ela fez uma pausa. E essa pausa foi tudo. Em vez de reagir no impulso, ela ocupou o silêncio. E ao ocupar o silêncio, ela tomou o controle. Aquela pausa deixou claro para todo mundo que ela não estava nem um pouco intimidada. E então ela finalizou, com uma calma e uma firmeza que ninguém naquela sala esperava. Ela devolveu a responsabilidade para ele. Não era mais um ataque pessoal, era um debate profissional. Se ele tinha uma alternativa melhor, baseada em dados, ótimo. Se não tinha, a discussão estava encerrada. O Mauro se encolheu. E a Clara continuou a apresentação dela, inteira. Depois daquela reunião, a Clara percebeu a grande virada. E é isso que nos leva à nossa lição final. A sua paz é um bem raro. A solução não é tentar ser perfeito, incriticável. A solução é ser inteiro. Não era sobre vencer o Mauro, era sobre vencer o próprio medo de se sentir pequena. E o que é que a gente inteira entende? Entende que nem toda crítica que a gente recebe é uma verdade absoluta sobre nós. Que nem toda tensão no ar é nossa responsabilidade de resolver. Que um conflito não precisa virar uma guerra. E talvez o mais libertador de tudo, que nem todo mundo merece ter acesso livre ao nosso espaço emocional. E a gente aprende que limite não é agressão, não é ser grosso. Limite é clareza. É como uma cerca bem definida que protege o nosso território emocional. É dizer, com calma, até onde o outro pode ir. A gente aprende também que gentileza não é de jeito nenhum submissão. É totalmente possível ser gentil e firme ao mesmo tempo. Se proteger sem precisar se tornar uma pessoa fria ou amarga. E no fim das contas, a gente entende que a nossa paz interior é um bem precioso demais para ser negociado em troca da aprovação de alguém. A gente precisa proteger essa energia como se protege algo muito, muito raro, porque de fato é. Então, da próxima vez que você encontrar uma pessoa difícil pelo caminho, antes de reagir, a sugestão é essa. Respira fundo e se faça essa pergunta. A resposta pode não mudar outra pessoa, mas eu garanto, ela tem um poder imenso de mudar a gente por dentro.